Como é uma crise de ansiedade? Hoje iremos explicar para vocês como que é uma crise de ansiedade, quais os sintomas, o que a pessoa sente na hora, e como podemos ajudar ao presenciar alguém tendo tal crise. Mas antes, curta o vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva para não perder as nossas dicas de saúde, ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento para seus amigos e familiares. Só que antes precisamos perceber primeiro o que é a ansiedade. Bom, é uma reação normal diante de circunstâncias que podem provocar medo, dúvida e expectativa. Então é natural termos ansiedade antes de uma cirurgia, de uma entrevista de emprego, de uma viagem, de uma prova. É natural a gente ficar ansioso antes do nascimento do filho, ou quando nos deparamos com situações de perigo, como uma agressão, ou ser assaltado. Quem nunca sentiu um frio na barriga em um encontro, ou teve uma péssima noite de sono por uma preocupação excessiva? A ansiedade é uma condição psíquica de apreensão, angústia e medo que antecedem situações de perigo reais ou imaginários, o que significa que o corpo se prepara para encarar essas situações. Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar aquele perigo, aquele desafio, mesmo que ele não seja superado. Assim, ela ajuda numa adequação a estas novas condições. Então, a crise de ansiedade vai ser instigada por uma alteração no nosso sistema nervoso simpático, que libera uma enorme quantidade de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina, que estão entrelaçados naquela reação de estresse. Veja que os ataques de ansiedade estão relacionados com momentos de estresse, ou eventos traumáticos, embora eles possam ocorrer mesmo em ocasiões de calma. Às vezes a pessoa está na casa dela sentada numa cadeira, e pode ter uma crise de ansiedade. Geralmente a crise tem duração limitada, não dura para sempre, ela sempre vai passar. O corpo não aguentaria ficar tanto tempo sob uma crise de ansiedade que normalmente dura menos que 30 minutos. Os sintomas psicológicos envolvem uma apreensão, uma angústia, inquietação, a dificuldade para relaxar, uma sensação de sentir-se fora de si mesmo, que é o que a gente chama de despersonalização, ou uma sensação de que o que está acontecendo ali não é real, a pessoa tem uma sensação de que ela está no limite. O cérebro fica mais vigilante às sensações físicas que estão acontecendo naquele período. Então as preocupações vão ficar mais fortes, e a pessoa vai pensar sempre no pior, como uma desgraça, ou um pensamento super catastrófico de ruína, ou que vai morrer, ou que vai precisar de ir ao hospital, ou que esteja com alguma doença muito grave, ou alguma coisa desse tipo. Também pode haver pensamentos recorrentes, exagerados que invadem a cabeça da pessoa de forma inclusiva contra a vontade dela. Já os sintomas físicos são decorrentes desse aumento do cortisol e adrenalina. Eles envolvem sensações de aceleração do coração, palpitação, é como se o coração estivesse saindo pela boca, tem aumento de pressão arterial, aumento da frequência respiratória. Podem surgir sintomas como taquicardia, que é o coração batendo rápido, sudorese, tremores nas mãos e também sintomas cíclicos como medo, confusão mental. Nesse sentido, por conta do aumento de adrenalina no estômago, o intestino enfraquece o funcionamento, então a pessoa começa a ter enjoos, chegando muitas vezes a vomitar. Pode ter queimação porque o ácido do estômago fica concentrado ali, a pessoa pode ter diarreia no começo, mas depois acaba prendendo o intestino por conta dessa diminuição da ação dele. Tem também o que a gente fala da urgência miccional, a pessoa pode ter vontade de querer fazer xixi o tempo todo. Como a ansiedade está relacionada a uma reação de luta ou de fuga, o sangue sai da pele e vai para o músculo para preparar para aquela fuga, então a gente olha para a pessoa, e ela está pálida. Vem aquela sensação de mãos geladas, da pele fria, e como o músculo está cheio de sangue, a pessoa fica mais tensa. Como tem um aumento no metabolismo, a temperatura do nosso corpo também aumenta, e por isso a pessoa sua mais, tem diminuição da saliva na boca, então dá aquela sensação de boca seca. Contudo, num ataque de ansiedade, nem todos os sintomas aparecem com o surgimento da ansiedade e da sensação de medo que são sintomas principais. A gente tem que ter pelo menos 4 desses sintomas citados. Todos eles têm que começar abruptamente, e se eles não forem controlados, vão ter seu auge já nos primeiros 10 minutos de crise.
Todos nós sentimos ansiedade em algum momento na vida, é saudável e deve acontecer diante de situações novas, diante de um evento que nunca aconteceu, como conhecer pessoas novas, ou dar uma aula. Você conhece alguém que acabou de fechar a porta, e precisa retornar para conferir se está fechada várias vezes? E aquela pessoa que fica lavando as mãos diversas vezes porque mesmo lavando acha que está suja, ou aquela pessoa que precisa deixar os objetos de forma simétrica porque senão sente que vai pirar. Se isso estiver acontecendo, pode ser que estamos diante de um transtorno de ansiedade chamado TOC. Outra situação são as fobias, que são medo exagerado e irracional de algumas situações como altura, lugares cheios, lugares fechados, animais. Ressalto que ter medo de altura é normal. O que não é normal é você evitar subir em andar alto, evitar subir numa casa de 2 andares por causa desse medo de altura. Isso sim chamamos de fobia. Ficar ansioso pode ser normal e te ajuda a enfrentar certas situações, mas a ansiedade não é normal quando ela afeta seu dia a dia, e te impede de realizar algumas coisas. Quando os sintomas físicos e psíquicos são muito intensos, e você não consegue lidar com ele, é a partir daí que não se trata mais de apenas uma ansiedade normal, e sim um distúrbio de ansiedade. É importante pontuar que apesar de ser uma sensação muito ruim, desconfortável, ela não é perigosa para a nossa saúde. Uma outra coisa importante de ser dita, são os fatores que pioram a crise de ansiedade, é quando a gente valoriza demais, e dá muita atenção para os sintomas. Então, no caso de pessoas que já sofreram um ataque de ansiedade, a própria preocupação em ter outra crise é capaz de provocá-la. É por isso que o segredo é não ter medo dessa reação, porque quanto maior o medo, maior ansiedade vou ter. Se você depois desse vídeo entendeu que a ansiedade não é frescura, e que a pessoa não está assim porque quer, mas sim porque precisa de ajuda, este vídeo já valeu. Como ajudar uma pessoa com crise de ansiedade? Pessoas com transtorno de ansiedade têm preocupações em excesso, e uma mente acelerada que quase sempre está no passado ou no futuro. É por isso que elas sentem medo constante que causa bastante sofrimento físico e emocional. Normalmente, nós não sabemos ajudar, temos dificuldade de escutar quem tem ansiedade. É comum dizermos para uma pessoa ansiosa: calma, vai passar, ou então, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Não seja essa pessoa. Você acha que quem tem ansiedade não gostaria de ficar mais calmo ou simplesmente já não tentou essa opção? Conviver com a ansiedade é um enorme desafio, e frases otimistas não adiantam nesse momento, principalmente se a pessoa está passando por uma crise. Troque o fique calmo por eu estou aqui, como eu posso te ajudar? Ofereça tempo, é uma coisa muito valiosa para que a pessoa consiga processar e lidar com seus sentimentos. Outra coisa, dizer que o medo ou temor que a pessoa está sentindo é irracional, também não a ajuda, só piora a situação. Normalmente ela sabe disso, não esqueça de ajudar a pessoa com ansiedade. Você não precisa tentar resolver o problema dela, ou buscar explicações lógicas. Tente somente ouvi-la para tentar compreender o que ela está sentindo. O ato de falar pode ser reconfortante, e talvez ela consiga se acalmar. Lembre-se que a ansiedade não é frescura, acolha, dê suporte. Aqui no Brasil são aproximadamente 13 milhões de pessoas convivendo diariamente com esse problema. Tente incentivá-la a procurar ajuda profissional, isso já vai fazer uma enorme diferença na vida dela. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal, participe nos comentários deixando a sua opinião que é muito importante. Até a próxima!